Bom, pessoal, eu vou fazer o vídeo separado de ciências para não ficar tão pesado para vocês aí no celular, tá bom? Então, hoje a página de ciências é uma só, é a página 14, e diz assim: ambientes e seus componentes. Vejam só. Em qual ambiente os peixes podem viver? Na água, né, gente? Não existe a possibilidade de um peixe viver na terra. Assim como não existe a possibilidade de nós vivermos dentro da água também. Na terra existem diferentes ambientes, com seres vivos e componentes não vivos, que se relacionam. A água é um componente não vivo. O peixe é um componente vivo. O peixe depende desse componente para ele poder viver. Os seres vivos precisam de diferentes componentes não vivos. O solo, por exemplo, solo é o chão. O solo é um componente não vivo que pode servir de abrigo para animais. Há animais que servem de alimento para os outros. E plantas que também servem de alimento e abrigo para os animais. Por exemplo, tem animal que ele precisa viver embaixo da terra. O tatu, ele consegue viver embaixo da terra, então ele precisa da terra para ele fazer o buraco. Tem animais que tem que viver dentro do tronco das árvores, então ele precisa de outro componente. No caso, ele precisa de outro componente vivo, porque a árvore é um ser vivo. Tanto as plantas como os animais precisam da luz do sol para viver. Não existe a possibilidade dos seres vivos viverem sem a luz do sol. Mesmo aqueles que têm mais hábitos noturnos, que ficam mais à noite, mesmo assim eles também precisam da luz do sol durante o dia. Plantas, existem plantas que elas precisam da luz do sol para elas florescerem. Tem uma planta, por exemplo, que se chama 11 horas. Quando é exatamente 11 horas, ela floresce. Ela precisa da luz do sol para ela florescer. Já tem outra que se chama dama da noite, ela só floresce à noite. Quando tem o orvalho, quando tem a lua, enfim, ela precisa da escuridão para ela poder florescer. Existem animais que, por exemplo, eles têm os hábitos totalmente diurno. Ele só fica durante o dia acordado e aí ele dorme à noite, ou seja, um depende do outro. Então aí agora eu vou dar as pistas para vocês encontrarem as palavras na cruzadinha. Presta atenção. 1. Lugar onde seres vivos e componentes não vivos se relacionam. A palavra é ambiente. Procura onde está escrito ambiente e circula. 2. Um dos componentes não vivos necessários aos seres vivos. Água. Água está na horizontal, ou seja, de pé. Procura a palavra água. Pode servir de abrigo para alguns seres. Pode servir de abrigo para alguns seres vivos. Esse aí vocês vão procurar a palavra. Deixa eu ver aqui. Pessoal, esse aí que é a palavra pode servir de abrigo para alguns seres vivos, é a palavra rocha. O que é rocha? Pedra. Não tem seres vivos, por exemplo, o urso. Ele mora embaixo, ele faz a caverninha dele na rocha. Tem vários animais que se escondem dentro dessas rochas, né? Então, a próxima é rocha. Ela também tá de pezinho, tá? Então, até agora nós já encontramos ambiente, água e rocha. Por último, pode servir de alimento para os animais. É planta, que também está na horizontal, deitadinho, tá? Então, vocês vão procurar ambiente, água, rocha e planta. Fácil, né? Beijo e tchau, tchau.